Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu e o Eliseu estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre o jornal Árvore da Vida, uma ferramenta tão importante, tão preciosa e tão querida por todos vocês que nos assistem. E, Eliseu, fala um pouquinho para os nossos leitores e para os irmãos que nos assistem, um pouquinho sobre a origem e o propósito do jornal. Como que ele nasceu, qual é o seu propósito? O jornal Árvore da Vida, que nós consideramos como uma pérola, nasceu em 1989. A primeira edição saiu ali faz muito tempo. Muita gente acompanhou, muita gente cresceu vendo o Jave, a maneira amorosa, carinhosa que nós nos referimos ao jornal Árvore da Vida. Estamos na edição número 300. We are now in edition então, simplesmente aí, 331. 31. That's how many years? 31 years. O That's a long propósito time. do jornal, ele And the nasceu purpose of the de magazine, corações de it was pessoas born que from the amam heart o ser humano, of people who amam os love filhos de Deus, amam people who os love the leitores children que of querem God, de alguma maneira ser who love the edificados com a readers, palavra, conhecer a palavra. want to be built Então, up with the ele word. nasceu assim, know nasceu para the word. atender It was as born necessidades to de todas as pessoas, quer Attend seja um cristão, the needs ou of não. all people, Basta que seja um leitor, que ame a either palavra de Christian Deus. or not. O jornal é As para long as você. you read and love E God's word, the O mais magazine. curioso, Gabriel, is do for you. jornal é que And the interesting as suas thing, colunas, Gabriel, as suas is that seções, ele traz assuntos The densos, columns, the sections of profundos, this mas magazine com uma has simplicidade dense and qualquer deep pessoa pode entender. subjects, but Ao with a mesmo tempo que você simplicity that se any person enriquece, can understand ganha it. preciosidades, At the same time, riqueza, they você gain não vai ter muita riches, dificuldade de ler, preciousness, porque ele é muito, but muito you also won't have any Não foi assim difficulty que to nasceu o read it jornal. because it's Nasceu very a partir simple. do So this is coração how the magazine began. dos irmãos que cuidavam It ali, came from the cuidavam heart da of the editora brothers who would Árvore da take care Vida, of que pensavam em the alcançar o maior Tree of número Life possível de Publishing pessoas. É House, verdade. and É interessante wanted to Eliseu reach notar também que ao the longo largest desses amount anos of o jornal people. ele sofreu And inúmeras it's very interesting transformações. to know that São throughout 31 these anos de years, existência the do jornal magazine e went durante todo esse through many período inúmeras transformations. colunas nasceram, né, algumas duraram So um many longo columns período, were outras born, transitaram por some pouco of them tempo no lasted jornal, for a long period, algumas others residem nele were até there for a os dias short de hoje, period, né, como por and exemplo as some of colunas them are voltadas in it until para a today. família, né, nós vamos As, falar for disso daqui a example, pouquinho, né, the Eliseu? columns E who are o for jornal the ele families. não ficou estático no tempo, né? À Yes, medida yes. que os anos foram se And the passando, magazine was not novas standing demandas, still. novas necessidades foram surgindo e nós que servimos o demands jornal e muitos outros irmãos que appeared throughout serviram these antes de nós, years, and all of us sempre who muito served sensíveis in the magazine à and direção also do Espírito people who served Santo, before us, they sensível were à always necessidade very das pessoas, sensitive foram to the providenciando direction of que ele também Spirit fosse se and to adaptando e people's se adequando às novas So necessidades. the magazine E, adapted to Gabriel, deixa eu new fazer uma pergunta para needs. ti. Então, se tiver I want to ask you one thing. se alguém que tem toda a sequência, If né, uma someone coleção, Has se ele e nós a conhecemos sequence, a pessoas que têm collection. coleção, até Tem muitos encadernar. colecionadores. And we Se know ele people who começar, have a por exemplo, collection a of folhear, the ele vai magazine. ver essa mudança. He starts Com to certeza, Eliseu. Nós go temos through this alguns collection, artigos, will por he see exemplo, all these changes? como Oh, os 7 yes, cestos certainly. cheios, We have né? some O articles, for instance, Refletindo, Seven artigos que não Full estão mais no Baskets, jornal, mas que estão na reflecting memória, né, dos nossos leitores. some columns that are not in E the tantos outros magazine artigos anymore, but carinhosos they are in our que memories. ajudaram a tantos irmãos e irmãs a Also, conhecerem other mais o Senhor, articles that conhecerem really mais helped many a sua brothers and palavra. sisters to know E the Lord, o to jornal é know His dinâmico, word né? more. Todas essas colunas, elas And the serviram magazine is a really seu tempo, dynamic. né? All Atenderam of these necessidades, columns, they demandas do seu served tempo, on mas their à medida time, que they os anos foram se reached passando, outras the necessidades demands of their surgiram e outras time, colunas but as nasceram the também. years E a went qualidade by, other também foi needs alterada ao longo do tempo? Não, a It qualidade do happened. jornal continua a mesma. What about the a qualidade quality? Was dela, it altered along this time? das Oh, colunas, no, né, it's dos the same artigos, quality. é muito boa, porque All the columns, the o jornal é articles, feito com muito it's a carinho, really good debaixo de muita quality. oração, The muita magazine inspiração is made divina. with a lot of São prayer, irmãos e irmãs divine consagrados que dedicam inspiration, seu tempo para poder brothers and compor sisters essas who are colunas. Isso com consecrated respeito to the ao Lord. conteúdo. E They a dedicate natureza do their time papel in order to sofreu write. alteração? Também, This concerning the isso aí é um content, detalhe but how importante, about né? As The primeiras paper, edições dos did jornais, that
do jornal Árvore da Evolve. Vida, o papel era bastante rudimentar, bastante adequado para a época, na verdade. Quem tem hoje, ele tá amarelinho. Exatamente. Eu tenho um em casa que só para ele rasga. Imagino. Yes, Quem tem no I impresso have porque tem some medo de se desfazer, old ones né? that if I blow it in it, it will Mas rip. também a qualidade Those who have física, it, they né, don't material do borrow it, jornal 'cause também it's evoluiu really bastante com o important. passar dos anos, graças a Deus. Eliseu, você podia comentar também um pouquinho para os nossos leitores, para os irmãos que nos assistem, como que nasce um artigo, né? Como que é esse processo criativo? Essa pergunta, Gabriel, eu até digo que ela é poética, this question, bonita até. Como é que nasce? I can even say it's a poetic question. Tudo How que existe is an article nasce. born? Como é que nasce Everything that artigo? exists is born, and how does an article of the Ele não sai Flowing Life magazine, how is ele é it fruto born? de It doesn't come out of nowhere. observações. It is fruit Os articulistas, of eles têm observation. comunhão com Deus. The ones who São write, they pessoas have que fellowship conhecem a with palavra, God. They are mas people isso who ainda know the word. não é tudo para que But this um artigo possa isn't everything ser for, publicado. this isn't all Nós for an article to observamos be as published. pessoas, We nós observamos observe as necessidades que as pessoas têm, We observe e depois the needs confrontamos people have, esses dois and then elementos we com a palavra de Deus put these two e elements também fazemos together pesquisa before the Lord, em cima de the Word livros of God, and espirituais, principalmente do os livros que researches são upon publicados pela spiritual editora books, Árvore da especially the Vida. books Então nós published combinamos by the Tree of Life esses três Publishing House, and fatores, as pessoas, necessidades, we combine these Bíblia, three factors: né, people, pesquisa, the need, e and assim the Bible, nós research, vamos diante do and Senhor e começamos a redigir. in this we Nós go temos before the vários Lord and irmãos we que start to cooperam write. conosco e com We have certeza essa many brothers experiência who que eles têm. cooperate É with assim que us, nasce and for um sure, artigo this is do their jornal experience. This Árvore is da Vida. how Agora, você an escreve, article of the você escreve, Flowing então você Life melhor do que magazine todo mundo is sabe born. como é So que, you also como é que write, se dá you, lá na better than no cozinha, one, como é que knows acontece para você how trazer does it um work in the artigo à kitchen. tona de maneira que possa atender How as can necessidades. you Como é que é a sua experiência? Então, bring Eliseu, an a minha article for experiência to é attend the eu needs procuro of ficar people. bastante atento, né, àquilo que se passa ao meu redor, somado à minha comunhão com o Senhor. E esse estado de alerta, de atenção, me permite perceber quando o Senhor está apontando para algo que precisa ser escrito, né? E inicialmente a gente abre o computador e gasta um tempo ali, né, Eliseu? Começa a escrever algumas palavras, de repente elas são apagadas, são reescritas de uma maneira nova. Não é tão simples compor um artigo, porque nós sabemos da seriedade que essas palavras têm na vida dos leitores, como elas são apreciadas e como elas são capazes de mudar vida, né? Como elas são capazes de dar direção para as pessoas. Então, a gente faz isso debaixo de muito temor, muita oração, de forma que os leitores sejam realmente ajudados e tenham um encontro pessoal com o Senhor por meio da leitura do jornal. Esse jornal é escrito para quem? Qual é a abrangência do jornal? This magazine, boa to pergunta, whom is it o written? Jornal Árvore da Vida, ele possui uma What is the abrangência reach muito of boa, this né? Não é magazine? um jornal que This is a good atende question, apenas Eliseu. um It público reaches específico. many people. A primeira It's not abrangência do only for jornal one é para o specific indivíduo public. que o lê. O Jornal Árvore da Vida, ele sem dúvida é uma Firstly, fonte it de reaches desfrute those who pessoal, read it. é uma fonte de It luz, uma fonte de certainly is a encorajamento fountain, para a aquele que o source lê. of enjoyment, of São muitas light, as and histórias, encouragement for experiências de those who irmãos e read it. irmãs que já foram Many bastante stories and iluminados, experiences of encorajados brothers and sisters that e were até already mesmo enlightened by the consolados Lord pela and palavra do encouraged Jornal by Árvore the da Vida. Lord. Então a primeira abrangência even é comforted a abrangência individual. Além by disso, the Eliseu, o word jornal of ele the também magazine. possui So uma it abrangência reaches familiar. people Nós individually, temos inúmeras colunas and it also reaches que families. trazem We have many muita columns orientação, muito that auxílio, bring muito socorro guidance para as famílias de and modo help geral. E to o jornal families. também possui uma abrangência para o viver da igreja, né? Muitas das nossas And it also colunas reaches the podem ser church utilizadas, life. né, em reuniões de Many of jovens, our reuniões de columns can be adolescentes, used in young reuniões de estudo people's bíblico meetings, teenagers' e meetings, muitas das Bible colunas study também, meetings. sobretudo as colunas com conteúdo um pouco mais denso, são utilizadas Also, até other mesmo para columns poder with a compor more solid mensagens, content né, can que also os be irmãos used ministram nas suas igrejas. to prepare Da messages maneira that the como brothers que share in você their dispôs, churches. o jornal ele The way that foi you canalizado para pessoas que já têm This magazine as pessoas já was têm uma experiência com Cristo. Sim.
alguma parte dessa abrangência aqui channeled for those who already have certain experience with Christ. But is there a certain section of this magazine that reaches those who don't know the Lord Jesus? Os filhos de Deus, mas o jornal também tem sido utilizado ao longo dos últimos anos como um ponto de encontro entre o Salvador e as pessoas. O jornal também possui uma coluna em especial, nós falaremos dela logo mais, que visa promover esse encontro entre as pessoas e o Salvador. Né? O jornal também tem esse caráter evangelístico, né? De levar a salvação, apresentar o Senhor Jesus como a salvação, como a solução para as pessoas, né? Para os problemas das pessoas. Ele é o Salvador e o jornal tem esse cunho evangelístico também. Daí a gente percebe, né, como esse jornal ele é feito com muito carinho. Then we can see how esses this assuntos, magazine is done with lots of care, all of these subjects with all this igreja, as pessoas de modo geral, that Gabriel shared esses 1, 2, 3, 4, the family, the church, eles são distribuídos all these em, four pelo great menos aqui, branches, quantas they sessões are nós all contamos aqui, Gabriel? distributed here into how many sections do we have, Gabriel? E quando você pega o jornal, você logo encontra a primeira coluna, columns. And when you get the magazine, you find the first one, que é o nosso it's the conversa opening com o leitor. column. Aqui, quando It's a esse jornal talk chega na with sua the reader. casa, o primeiro contato que você When this tem, magazine a primeira comes to your observação que é feita para você house, é the first uma contact you have, apresentação rápida, the first observation geral, is do que o jornal tem, a do que o quick jornal presentation às of what vezes, the magazine por causa has, de what the uma situação magazine que is, está acontecendo no momento, nós paramos para what poder is going on in the escrever, moment. pontuar aquele momento, We stop trazer uma abordagem espiritual. Então é uma palavra para o jornal entrar em contato com o leitor. É o que nós chamamos de conversa This is for com o the leitor. Mas magazine tem to outra have sessão que eu contact gostaria que with você the reader. comentasse agora de várias sessões do jornal. Sim, Eliseu. Além do Conversa com o Leitor, Now we o have jornal several possui uma sections série in de the outras magazine, colunas right? que ajudam o leitor a dar os primeiros passos, né, na vida cristã. Nós temos uma coluna destinada, como nós falamos há pouco, à evangelização. O tema dessa coluna é o Evangelho de Deus. E essa coluna não apenas apresenta Jesus Cristo como o nosso Salvador, mas apresenta também o Evangelho do Reino. E nessa coluna, Eliseu, os leitores são ajudados a como desenvolver a salvação. Ou seja, nela nós não apenas somos ajudados a conhecer o Salvador, mas também a como desenvolver a salvação, que é a proposta do Evangelho do Reino. Além disso, nós temos uma outra coluna destinada para os novos crentes. Né? O título dessa coluna é Fundamentos para os Novos Crentes. Essa coluna existe há bastante tempo e o objetivo dela é oferecer um conteúdo no formato de leite espiritual. Né? Uma palavra mais doce, mais tranquila, sem muita densidade, de modo que qualquer leitor exatamente, qualquer leitor consegue ler e entender. É como se fosse uma espécie de beabá da vida cristã. Essa é a proposta da coluna Fundamentos para os Novos Crentes. Agora, o fato de a gente dizer que é o beabá não quer, é no sentido da simplicidade de como os textos são escritos. Mas se esses assuntos faltarem a um cristão, ele está perdido, né? Porque vai faltar para ele fundamentos. Então, por isso, o jornal simple, but if these subjects are ignored by a Christian person who already knows the Lord, he'll suffer something, suffer loss. Que é a coluna Insondáveis Riquezas de Cristo. Qual a proposta dessa coluna? A proposta dessa coluna é fazer com que o leitor conheça os mais diversos aspectos do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, Eliseu, na sua carta aos Efésios, ele fala que ele havia recebido de Deus a incumbência de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, Cristo ele é demasiadamente rico, ele é muito rico e há muitas coisas a se falar sobre ele. É importante que nós, como filhos de Deus, conheçamos os inúmeros aspectos que compõem essa riqueza e saibamos relacioná-las com a nossa experiência cristã, com o nosso viver cristão. Então, a coluna Insondáveis Riquezas de Cristo também é uma coluna bastante importante do Jornal da Vida.
E temos uma outra coluna também, uma coluna nova, nós estamos iniciando ela. Já tivemos outras colunas com esse mesmo caráter anteriormente, mas nós estamos batizando essa nova coluna com o nome de Palavra Profética. E o objetivo dessa coluna, Eliseu, é trazer mensalmente para os nossos leitores aquilo de mais atual que o Senhor tem falado às suas igrejas por meio das pessoas que Ele colocou à nossa frente. Então, essa coluna é uma coluna extremamente importante, nós recomendamos a leitura dela a todos os líderes das igrejas, a todos os irmãos que desejam estar alinhados com aquilo de mais novo, de mais atual que o Senhor tem falado conosco. E o jornal também, Eliseu, ele possui um espaço destinado à liderança, aos líderes, né? Você podia falar um pouquinho sobre essa parte do Jabes? A nossa intenção de produzir essa coluna aqui é dar atenção para os in producing this column is to give attention to the leadership, the pastors and the leadership of people of God. Every leader needs to know where to take, where to lead his flock, his people, the ones who are under his care. So there's nothing better than for us to bring certain important information, important content, biblical content, so that these leaders may receive this type of formation. This is a formation e vai apresentar caminhos mais seguros para os seus liderados, são aqueles que conhecem a palavra e toma a palavra como se fosse uma lâmpada, né? Uma lâmpada em meio às trevas. A liderança está avançando, levando consigo seus liderados, mas debaixo de um fundamento da palavra, da luz da palavra. Então, por isso que nós gastamos tempo com essa coluna. Então, está aí uma palavra para você, você que é líder, você pode se beneficiar perfeitamente for you who are leader, you can o Jornal Árvore da Vida, enjoy perfectly this irmão e irmã que nos assiste, ele também possui uma coluna que é bastante diversificada, né? É uma coluna que já existe há bastante tempo, nós a intitulamos como novidades, né? Por que novidades? Porque a cada mês nós trazemos dentro dessa coluna algo diferente para o nosso leitor. Né? Ora, nós trazemos um para meditar, ou uma poção para refletirmos, um Você Sabia, cartas que os leitores nos enviam, hinos clássicos. Né? Então são muitas as oportunidades e variedades de assuntos que nós podemos trabalhar nessa coluna especificamente. Então, é como se fosse o nosso coringa, né, Eliseu? Nosso cantinho. Surpresa, caixa surpresa. Exatamente. É o nosso canto surpresa do jornal. E o jornal também possui uma seção, ela é relativamente nova, né, destinada ao aconselhamento bíblico. Qual é a função dessa coluna? Essa coluna nasceu da necessidade de nós apresentarmos para os nossos leitores princípios sobre aconselhamento bíblico. Né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, seremos demandados por alguém para prestar algum tipo de conselho. Inclusive a Bíblia, Eliseu, no livro de Colossenses, ela nos diz que nós devemos instruir-nos e aconselharmos mutuamente. Ou seja, a prática do aconselhamento bíblico é uma medida bíblica para assistir às inúmeras demandas que surgem ao longo da nossa experiência cristã. Então, se você tem sido demandado para poder prestar algum tipo de conselho, né, faz sentido você gastar um tempo aprendendo com o conteúdo dessa coluna. Ela tem trazido inúmeros princípios importantes para nós aconselharmos biblicamente as pessoas que nos procuram. Gabriel, e uma coisa que eu gosto de observar no Chaves são as conexões dos Gabriel, seus artigos. Ao mesmo tempo que falamos há pouco sobre a liderança, aí o Gabriel acabou de falar dessa outra coluna que é o aconselhamento. Veja que elas estão ligadas. Você tem liderança, recebe uma formação de como conduzir o rebanho, de como conduzir as pessoas, e essas pessoas naturalmente têm suas carências, suas necessidades, e aí onde entra essa importante coluna que é o aconselhamento. Né? Então, os líderes se apropriam dessa coluna
ganham os princípios de como aconselhar e, naturalmente, a sua liderança vai ser muito mais eficaz. Amém. Aí você tem mais outra coluna, né? Essa coluna aqui tem coluna para as mulheres, uma seção também nova. Nós estamos vendo aí as mulheres virtuosas. Estamos vendo o destaque das nossas mulheres, né? Claro, um tom diferente. O tom aqui é quão úteis as nossas irmãs, as mulheres são. Na Bíblia e na igreja, essas mulheres, essas irmãs, elas são completamente aproveitadas no seu talento, na sua capacidade. As irmãs, você que está aí nos assistindo, tem muita capacidade, o seu tem muito dom para você. E aqui nós temos uma coluna que ajuda você a apresentar seus dons para a igreja, de modo que todo o corpo de Cristo possa ganhar os benefícios daquilo que está trabalhando na sua vida. Então essa coluna mulheres virtuosas é uma coluna muito importante. Então as mulheres aí que são as leitoras do nosso jornal, manda ver, abre o seu jornal e vai lá direto naquela coluna, mulheres, e você vai ser muito ajudado. Eliseu, e o jornal, ele também em função de uma característica específica dele, que é o aspecto familiar. Nós temos inúmeras colunas, nós podemos elencar aqui pelo menos 5 colunas, né? 5 colunas voltadas para a família. Temos uma coluna voltada para os casais, outra para os pais, crianças, exatamente, os adolescentes e os jovens. Né? Você podia falar um pouquinho sobre essas colunas, Eliseu? Qual a importância delas para a vida familiar dos irmãos? Nosso jornal é um jornal que tem um objetivo, não é trazer palavras meramente teológicas. Its goal isn't just to bring theological words. We appreciate the word that magazine has this. Mas nós sabemos que a igreja ela precisa de famílias fortes. We know that the church needs strong families. Society itself, right, Gabriel, needs families. So we are worried about this, and we made a series of columns todas essas necessidades. Casais, pais, cover all these needs, couples, parents, então children, teenagers, young people. Se reúnam. So as famílias tenham comunhão. We want the families to gather together to have fellowship. It's not so simple in the 21st century to gather people, but this magazine brings people together. Assim, com mais carinho, né? For colocado como uma prioridade, com certeza ele vai agregar os membros da sua família. It will bring the members of the family together. Se você Each é um one casal, will be tem uma orientação para helped. você ali. If you are a couple, there Se is você é um pai, também tem a outra word for you, orientação. couples. Se você If you are parents, there's orientation até for your criança, parents. como cuidar de crianças, tem um jornal. Even if you're a kid, e tem também there's a section for uma the seção children. para pintar, né? Até essa preocupação. There's even a section to color. Enquanto we even have this worry for you. A irmã está lá cuidando da casa. And while the sister is taking care of the house, the children isso aí é uma are preocupação there coloring. carinhosa que o jornal A Carta da Vida tem com toda a família. Depois segue para adolescentes, special care the magazine jovens, has towards all the families. Then we have the teenagers, pai, young people, já, and de gêmeas, né? you are Como a é que father é essa already, experiência lá na sua casa? Gabriel, suas of filhas twins, com right? Jornal, essa How is this parte experience in lúdica? your house? Sim, o jornal ele também é this bastante part of the apreciado pelas magazine. minhas filhas, né? Que mensalmente my fazem daughters, uso they das really histórias, appreciate né? the Nós magazine. contamos as histórias Monthly, infantis they para elas the e stories, damos a elas também a we tell them oportunidade the de stories pintar, and né? we De se give them the divertir com o jornal. opportunity to Então color, ele também tem se to have tornado fun with the um meio de magazine. diversão para elas, né? E você So mencionou agora há it pouco is, também, Eliseu, a importância do it is jornal very, para os jovens e os adolescentes, entertaining né? for them. São duas faixas You also etárias mentioned the bastante importance of the importantes na magazine igreja, to teenagers and bastante young people, estratégicas right? para o plano de Deus. Deus E atacada They are pelo really mundo. important for the plan of Essas God. são duas faixas etárias And bastante attacked by the world, disputadas, right? né? Yes. Entre Deus e o inimigo Teenagers de and Deus. young Né? people, Então, they é are extremamente really importante que os disputed nossos between leitores God mais and the jovens, enemy. né, até mesmo os And it's really adolescentes, important for se apropriem our dessas younger colunas readers, para que vocês Amém. sejam even the teenagers, ajudados, encorajados e to really orientados read and na appreciate these palavra columns de for you Deus. to be Né? helped Os and pais encouraged devem in the encorajar os Word seus of filhos God.
a que leiam essas colunas, né? E é isso daí, a característica familiar do jornal é muito importante. Amém. O jornal ele é feito com muito carinho, e o jornal ele precisa ser divulgado, precisa ser usado and it needs to e be divulgado. announced, No uso, promoted. você It needs to be fazer used uso and individual. promoted. By Pode using fazer it, you uso can coletivo, do it isso tudo dentro individually. da casa. You can do it Mas você collectively também, in principalmente the nesse house. período de But isolamento especially social, now in this você pode usar as period of mídias, social as lives, isolation, pra, you can use the de repente, lives, você you can use compartilhar. the medias, the Você pode social pegar, por exemplo, uma coluna dessa de mulheres. medias. You Então, can você get rapidamente one of faz these uns columns, for links instance, ali, né, the Gabriel? columns for As women. pessoas que You entendem can mais, quickly make a link. junta aí People who as understand about irmãs this, do seu you grupo can familiar, gather as all irmãs the do seu, sisters of your da small igreja, group, da sua micro-região, the sisters ou of the outras church, irmãs, of your amigas, region, e de or repente other todos sisters, estão friends, com chave na and mão e then compartilhando you're aquela all together seção with a particular magazine in your de hand mulheres. and Isso sharing poderia about também this ser section. feito com outras colunas? Com certeza, Eliseu, né? O jornal This can't ser this also be done utilizado with other como, columns? como ferramenta certainly. de aglutinação de pessoas, né? Nós podemos, como Eliseu bem citou, queremos encorajar você aqui, lance mão do jornal, né? como um meio, né, propagador da palavra de Deus, né? Reúna os seus amigos, né, os irmãos da sua família, os seus familiares, né? Crie salas virtuais para poder compartilhar acerca do conteúdo do jornal. Tenho certeza que ele irá agregar bastante a essas reuniões e o resultado será bastante proveitoso. Queremos aqui encerrando esse comentário acerca da história, We would like acerca to, da formação right now, do conteúdo, when we're do closing jornal all da this vida, comment as about pessoas the que participam, story of the do news, propósito the das magazine, colunas, the sections, como the ele pode ser articles, the ones who utilizado. serve, Queremos the aproveitar aqui esse purpose of all momento these tão singular, columns. né? We would like to take advantage of this Pedir a moment, você, unique que você moment, and pudesse ask you orar pela nossa equipe, that por you toda a may equipe que pray participa for do our jornal. team. Queremos também agradecer For all a the você, team that is por part of the ser um magazine, we assinante, would also like to thank you a assinatura for sustenta being a esse subscriber. veículo do Your Evangelho. subscription sustains Sabemos all que this é um jornal this importante, means of e a preaching the gospel. We know that it's an grande, important ele pode ser magazine. muito utilizado It e pode has great alcançar mais reach. pessoas ainda. It can be Então, very nós well gostaríamos que used você to reach even more pudesse people. se So we would lembrar like de uma pessoa you to e ligar para essa remember pessoa, a person. conversar com ela, contar a sua Call this experiência person, que talk você to tem this com o jornal person, e ajudá-la tell a se tornar your um story assinante. with this Ou magazine and mesmo help this person to presentear. Como become é a que seria essa subscriber. questão de Or dar um give presente? it as a O que é gift. isso, Gabriel? Você How pode does this work, fazer Gabriel? contato, né, com o expediente do Jornal Árvore da Vida, You né? can No final contact da team of da the última capa do jornal, nós Flowing temos Life aqui Magazine. um telefone, né, At the que last você cover, pode we fazer have mão, a phone number. lançar mão desse telefone, ligar can lá use, e can call. as irmãs, os irmãos que trabalham ali vão te atender e The vão te sisters, explicar the brothers who sobre work como there realizar will uma assinatura do explain jornal to you para presentear um how amigo you ou um can familiar seu, tá bom? subscribe Nós estamos à sua disposição as a para gift poder for ajudá-lo someone. a presentear alguém We are com algo que here. de fato vai We want ajudá-lo to help you to a give crescer em someone vida, a a gift that ser will really orientado, help him não or her apenas uma to única grow vez, in mas pelo life, menos 12 vezes, not né? Um only presente once, que vai but visitar a pessoa at least pelo menos 12 times. 12 This vezes gift ao will ano. visit Amém. Então é people isso que nós at queríamos least 12 comunicar times a year. para vocês. Amen. So this is what we would like to tell you. Continue apreciando o Jave e nós desse lado aqui. Continue vamos continuar enjoying voltando para o Senhor, entrando na the palavra, Flowing Life para magazine, produzir and esse here we'll material continue tão- turning to the tão Lord, rico, esse conteúdo getting tão into the rico Word so we can para os produce filhos such de a Deus, para rich aqueles que amam content a palavra de for the Deus. children of Jesus Cristo God, É o for Senhor. those who love the Word Amém. of God. Jesus Christ is Lord.